Olá, eu sou Alberto Guerra e estou aqui mais uma vez no nosso canal Literatura é Outra História. E se literatura é outra história, devemos começar o pronunciamento de hoje por uma das matrizes da literatura universal. Falar de Dostoiévski significa falar de um ponto de partida, que se poderia estabelecer como antes e depois. O texto narrativo merece uma análise a partir das revoluções que a expressão verbal de Dostoiévski vai apresentar. É importante dizer que quando se trata de um grande escritor, não se tem um tempo. A crítica tem necessidade, muitas vezes, de setorizar o autor na história. Como ele é um autor que está vinculado ao século XIX e quebra uma expectativa ideológica com o czarismo, com o qual teve problemas pessoais, foi preso, foi condenado à morte, foi perdoado de morte e fez trabalhos forçados na Sibéria, e conheceu, portanto, o povo do lado do avesso. Não o povo que o czar gostaria que conhecesse. Não o povo das mesuras que acontecem dentro do poder, mas o povo que o inspirou e certamente o influenciou a ponto de a sua primeira obra ser Gente Pobre. Veja bem, o título Gente Pobre é um título também emblemático. É um olhar que se dá fora da aristocracia. É um olhar que se lança sobre alguém que não tinha uma história, alguém invisível dentro de uma história. Os vínculos do Dostoiévski com o jornal, esses vínculos fazem que o autor tenha uma percepção muito aguda do que vem a ser realidade. E a literatura, chamada realista, começa a tomar vulto na sua obra. Só que ele é um grande escritor. E como grande escritor, ele não vai ficar em obra nenhuma, nem no Idiota, nem no Crime e Castigo, nem em Noites Brancas, nem nos Irmãos Karamazov. Eu inclusive, pronunciei como paroxítono para aportuguesar, evitei Karamazov para ficar bem no português. Em qualquer obra, ele não vai ser realista apenas porque vai tentar uma cópia fiel do real. Ele não vai ser realista apenas porque vai detalhar nas suas descrições. Ele vai ser realista porque ele vai mergulhar num realismo que pouca gente enxerga, que pode ser chamado de psicologismo. Ele é um grande influenciador de um pensamento que mergulha na condição psicológica das pessoas, que entende a realidade além dos enredos. Os enredos são fios condutores de uma história para que o ser humano se promova pelo bem ou pelo mal. O homem que aparece nas páginas do Dostoiévski é um homem pleno, que não tem uma geografia delimitada, que não tem uma fronteira específica, que não tem um tempo histórico específico. É o homem na sua inteireza, na sua grandeza e na sua baixeza. É preciso que nós entendamos por que o Dostoiévski é uma das matrizes da literatura universal. Porque ele chega ao âmago, ao cerne, ao miolo do que existe de mais verdadeiro no ser humano. É importante louvar o Dostoiévski, louvar a literatura russa, mas não como literatura russa, uma literatura que está encaixada em determinados espaços.
Os espaços da literatura russa que se identificam dentro do seu texto são espaços que ultrapassam esses limites, que ultrapassam essas geografias pré-estabelecidas. Precisamos entender o Dostoiévski como alguém que busca o homem nos seus crimes e nos seus castigos, que busca o homem naquilo que ele tem de grandeza e de baixeza, no homem que está exposto à vida. E esse homem é o homem comum também, ou principalmente o homem comum. Aquele que vai ganhar voz na sua obra, porque a sua obra é uma obra que incorpora a verdade humana. E uma verdade que tinha sido absorvida pelo autor, na sua própria vivência. Então, mas não se faz literatura com vivência. Se faz literatura com a vivência filtrada pela imaginação. A realidade literária, por mais parecida com a realidade que seja, é sempre inventada, é sempre subjetiva. Nos fluxos de consciência, uma técnica que a narração do Dostoiévski valoriza, nesses fluxos de consciência, os personagens vão se deixando revelar, vão se deixando traduzir, como quem estivesse diante de um profissional a revelar as suas amarguras e as suas delícias dentro da vida. É importante dizer, vida e mentira para o Dostoiévski são coisas iguais, são coisas que têm afinidade. E essa expressão é uma frase tirada da própria obra do Dostoiévski. Um autor que diz que vida e mentira se equivalem, ou sugere que vida e mentira se equivalem, é uma obra que diz profundamente a que veio. Uma obra literária, quanto mais mentirosa, melhor. Por quê? Porque ela chega à realidade humana exatamente pelas mentiras que conta. A mentira liberta, a mentira terceiriza, se conta a história de outro querendo contar a história de si mesmo. Isso é fundamental, isso é básico, isso é cristalino. Por isso, pelo mundo afora, o Dostoiévski influenciou e foi respeitado, e é respeitado e precisa ser respeitado. Não é qualquer escritor que chega a tal patamar. Ele é um escritor simplesmente que funciona como uma marca, uma grife, uma chancela. É um autor que precisa ser reverenciado. Não porque seja um autor glorificado pela crítica, não. Você, que pode ser até um leitor ainda comum, precisa saber dessas influências a que eu me referi, dessas características da obra do autor, para que você consiga ler melhor. Ler significa traduzir aquilo que está escondido no ser humano. E isso o Dostoiévski faz maravilhosamente, exemplarmente. É preciso que você leia Crime e Castigo, é preciso que você leia O Idiota, que você leia Gente Pobre, que você leia Noites Brancas, que você leia Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, se você quiser sofisticar, mas é importante que você leia e que busque traduções de qualidade, porque a tradução será responsável pelo respeito que se deva ter pelo talento do autor. Se a tradução trouxer um autor pleno, um autor gigante, um autor propenso a virar modelo de escrever, é porque o tradutor era muito bom. Caso contrário, o tradutor não prestava. Mas o Dostoiévski vai além do tradutor. Ele é simplesmente uma marca, um símbolo,
algo que deve ser reverenciado. Bom, se você gostou do nosso comentário, não deixe de ler primeiro os livros, porque isso não se faz. É preciso ler sempre, é preciso conferir. Faça a sua inscrição no nosso canal, debata, concorde, discorde, dê seu like, participe, toque o sininho, faça o que você quiser, mas venha até nós, porque você será sempre bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado e até a próxima.